Os benefícios de uma mensagem expositiva. Quais são os benefícios? Quando eu prego o texto, quando eu prego a palavra, quando eu não saio do texto, quando a igreja se acostuma, vai dizer assim, o pastor vai ler esse texto, mas eu sei que ele vai pregar nesse texto. Não quer dizer que eu conheço Bíblia se eu expor a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Não, aquele pregador conhece de Bíblia, não. Mas quando eu fico fixo no texto, explico o texto. Quando o irmão chegar em casa e for ler o texto, ele vai ler e olhar para o texto de outra forma, tá bom? Então, os benefícios de uma pregação expositiva. Quais são os benefícios? A mensagem expositiva alimenta a igreja. Eu vou repetir aqui. A mensagem expositiva, ela alimenta a igreja. Pregar expositivamente é trazer farinha na panela. Pregar expositivamente é ter azeite na botija. Pregar expositivamente é alimentar o rebanho. Certo dia, eu não era pastor ainda. Queimava dentro de mim uma chama dentro do meu peito, porque Deus não fala a mente, Deus fala ao coração. Eu vou repetir para você dar glória. Deus não fala a mente, Deus fala ao coração, à alma, dentro de nós. E certo dia, queimando muito, o meu coração estava queimando muito, e Deus falou assim para mim, quer ter um rebanho forte? Eu não era pastor ainda, mas Deus falou para mim assim, quer ter um rebanho forte? Sim, Deus. Eu até anotei na cabeceira da minha cama no papel e toda noite eu olhava. Quer ter um rebanho forte? Alimente o rebanho. Então, nós nos preocupamos muito com construção de paredes, isso é bom, mas investir em ovelha, investir no rebanho, é o melhor investimento que um pastor pode fazer. É investir em ovelhas, é alimentar a ovelha. E uma pregação expositiva é a exposição da palavra. É, como eu disse logo no início, pregar expositivamente é falar o que Deus está falando. Eu vou repetir só para você dar glória. Pregar expositivamente é falar o que Deus está falando. Eu vou repetir mais uma vez, porque Deus está falando ao meu coração para eu repetir. Eita, Deus está achando é bom. Pregar expositivamente é falar o que Deus está falando. Então, quando eu me preocupo em trazer uma mensagem expositiva à igreja, eu estou preocupado em alimentar a igreja. Pregar expositivamente é alimentar o rebanho com a palavra de Deus e não com achismo. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não, a palavra está dizendo. Eu me lembro que eu falei alguns dias assim, que os pregadores, eles pregavam assim. Os apóstolos ou os profetas pregavam, assim diz o Senhor. Os apóstolos pregavam aquilo que temos visto e ouvido. E nós, pregadores da atualidade, devemos pregar aquilo que está escrito. Entendeu isso aí ou não? Os profetas pregavam, assim diz o Senhor. Os apóstolos pregavam e diziam, nós não podemos parar de pregar o que temos visto e ouvido. Nós, pregadores da atualidade, pregamos, assim está escrito. Porque pode ter o que for, pode apagar a luz, pode focar a luz em mim, para ficar um clima de quebrantamento, mas se não tiver Bíblia, é só filosofia humana, é só misticismo e não passa disso.
Então, pregar expositivamente é pregar a Bíblia. A luz pode estar acesa, pode estar de onde que for. Você tem que ensinar ao povo. O povo está precisando de alimento e não de palavras engenhosas. O apóstolo Paulo vai dizer assim: irmãos, meus irmãos, quando eu fui ter convosco, anunciando o evangelho da salvação, eu não fui com palavras de sabedorias humanas. O que é que está acontecendo com a igreja? Quando eu fui anunciar o evangelho para vocês, eu não anunciei palavras de sabedoria humanas. Eu não quis persuadir vocês com filosofias, com misticismo. Eu preguei no poder do Espírito, para que a vossa fé não se apoiasse no conhecimento humano. Então veja o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós. Então, em primeiro lugar, qual é a importância da pregação expositiva? A pregação expositiva alimenta o rebanho. Pregar expositivamente a mensagem de Deus é pregar sem erros, evitando erros. Quando eu prego o texto, eu vou evitar de estar falando coisas que não existem, coisas que não estão escritas na Bíblia. Pregar expositivamente é evitar erros, é evitar de estar falando coisas que não estão escritas. Eu leio o texto, exploro o texto, falo o texto, eu prego evitando erros, tá bom? Terceiro lugar, pregar expositivamente é pregar com o índice de aceitação lá em cima. É fácil aceitar uma pregação expositiva. O ouvinte vai aceitar, mesmo que seja duro, seja uma mensagem dura, uma mensagem de exortação, mas as pessoas vão dizer: o pregador realmente está pregando muito duro, muito forte, mas está escrito, eu estou lendo aqui. Ele não está falando de si mesmo. Ele não está inventando nada. O que ele está falando está na Bíblia. Então, quando o pregador ele prega expositivamente, a sua mensagem, ela, aleluia, glória, glória a Jesus. Quando o pregador está pregando expositivamente, a sua mensagem, ela é aceita até para as pessoas que talvez não se identifique com o pregador, mas não tem como ela não aceitar a mensagem. Ela pode até não aceitar o mensageiro, achar que o mensageiro é incapaz, achar que o mensageiro não é culto, achar que o mensageiro não tem palavras muito extraordinária no seu vocabulário, mas uma coisa ela vai ter que confessar: ele está pregando a Bíblia, ele está pregando aquilo que está escrito, ele está pregando dentro do contexto bíblico, e ela vai ter que aceitar, porque a palavra de Deus está sendo pregada com veemência, com verdade. Então, pregar expositivamente é pregar sendo aceito pelas pessoas, porque estamos pregando a verdade inerente do texto.